chegar num lugar e mudar a direção, é amar-se doar, ter de volta a emoção de um sonho lindo que deixou, que Jesus te retornou. Dê um bom dia pra vida, que a sorte te alcançou, poder realizar aquilo tudo que sonhou, sentir a energia de estar de novo aqui. Palavras têm magia quando te fazem sorrir, fazem sorrir. Fazem sorrir. É brilhar uma luz que acende o coração, feito mar que conduz pro horizonte a embarcação. E não há segredos pra guardar que o sorriso revelar. Dê um bom dia pra vida, que a sorte te alcançou, poder realizar aquilo tudo que sonhou, sentir a energia de estar de novo aqui. Palavras têm magia quando te fazem sorrir, fazem sorrir. Fazem sorrir. Fazem sorrir. Quando o dia nasce, busca a paz na prece, e ao Pai agradece pelo despertar. cada novo dia. É uma nova estrada, Chance renovada de recomeçar, de fazer caminhos, repensar o viver, e seguir servindo. novos rumos, novo ser. E dia a dia ama, cresce, avança na luz da esperança. Vais com Deus vencer. Vamos lá. Ei, ei. Mais uma vez.
Muito obrigado, Joel. Hoje nós vamos estudar o tema O Mal e o Remédio. Esse tema se encontra lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, na mensagem de Santo Agostinho, que leva esse título. E nesses momentos difíceis que passamos, nestes momentos de reflexões que estamos buscando respostas, Agostinho também nos convida à reflexão daquilo que é a nossa realidade no plano terrestre, como faz estes questionamentos. Será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu, e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos nessa existência. Essas reflexões já nos mostram algumas coisas, alguns pontos importantes para as nossas reflexões. Queiramos ou não, reencarnamos num mundo de provas e expiações. Mundo onde todos aqueles que reencarnam estão necessitando de progredir, estão necessitando de corrigir os seus erros, estão buscando aprendizados para merecerem a iluminação, o progresso necessário que os habilite a mundos melhores no futuro. Mas enquanto estamos nesse aprendizado, nessas condições, todos nós, os habitantes da Terra, experimentamos de uma ou outra forma o sofrimento, que é inerente ao grau de evolução em que estamos nesse instante. A dor é, portanto, comum a todos os habitantes do planeta Terra. Mas isso não significa que a dor e o sofrimento sejam condenações irrevogáveis em nossa existência. Isso porque, embora tenhamos na Terra características que nos exprimem a personalidade coletiva, temos também as nossas individualidades, a quem são outorgados o livre-arbítrio e a vontade, poderes sublimes da alma que vos permitem destacarmos-nos da multidão e viver em clima de felicidade relativa. Essas colocações de Santo Agostinho nos lembram que estamos vivendo na Terra um mundo onde a dor e o sofrimento são marcantes, mas isso não significa que tenhamos que estar sofrendo o tempo todo. Isso não significa que a nossa vida tenha que ser de choro, de lágrimas, de tristezas, pois cada um de nós, como ele afirma, temos o livre-arbítrio e a vontade para buscar
através dos esforços de cada um, através dos nossos esforços íntimos, todo o processo de melhoria, toda a busca do equilíbrio, para que possamos viver melhor, para que possamos evitar as coisas que nos causam sofrimentos, as circunstâncias que podem nos causar tristezas, e buscar então, através da prática das virtudes, da prática do bem, como se diz, né? Fazer da nossa vida um hino de hosanas aos ensinamentos do Evangelho, buscando então a companhia dos nossos irmãos espirituais, que com certeza vão nos secundar os esforços com as suas vibrações mais puras, com seu auxílio de espíritos em condições mais favoráveis do que o nosso, fazendo assim que a companhia deles, ao mesmo tempo, possa diminuir o acesso às influências daqueles irmãos menos felizes que Bezerra de Menezes, na nossa página inicial, nos diz que estão sempre à espreita, buscando de alguma forma ter acesso junto de nós pelos nossos deslizes, pelos nossos pensamentos desequilibrados, pelas nossas falhas morais. Lembramos ainda, e está lá na pergunta, na questão 621 do Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está na nossa consciência. Ou seja, nós temos no nosso íntimo todos os conhecimentos desta lei. Temos apenas que, através da nossa incursão íntima, buscá-las para no nosso convívio, ouvir a nossa voz interior que nos convida sempre ao bom senso e à retidão, evitando os excessos que muitas vezes na vida física somos convidados a todo momento para nos tirar do equilíbrio e nos fazer muitas vezes caminhar por trilhas que vão nos trazer mais tarde os dissabores da infelicidade. Diz-nos ainda Agostinho que o esforço individual para nos reajustarmos com as leis divinas é o que conta para a conquista desse estado melhor, desse estado mais feliz. Todo sofrimento e dor emanam de nosso distanciamento dessas leis, que são a expressão pura e clara do amor e da misericórdia divina. Nas romagens terrestres, porém, nos deixamos sempre nos arrastar pelos instintos básicos dentro do clima de egoísmo e orgulho, que, querendo ou não, todos nós temos de alguma forma, uns mais, outros menos acentuados, já que esses dois sentimentos negativos é que fazem com que tenhamos dificuldades de aspirações mais felizes na vida terrestre e uma preparação mais adequada para a nossa existência no mundo espiritual. E vamos nos comprometendo aqui e ali de tal forma que as ilusões do amor não nos tocam mais. É preciso o remédio, a companheira dor,
e do terapeuta sofrimento, a fim de nos conduzir ao caminho do equilíbrio. Vários irmãos nossos, mensageiros da espiritualidade, como Emmanuel, Joana de Ângeles, entre outros, estão sempre nos lembrando que a dor e o sofrimento são os nossos irmãos incompreendidos, já que eles chegam sempre para nos alertar a necessidade de retorno ao equilíbrio, ao cumprimento das leis divinas, que a todos os momentos nos faz com que, diante das coisas da vida material, os prazeres que a vida oferece, muitos deles desequilibrantes, nos faz esquecer dessa necessidade da manutenção do equilíbrio a benefício de nós mesmos e até mesmo a benefício dos nossos irmãos que estão ao nosso redor, que muitas vezes acabam também sofrendo as consequências das nossas más ações. É nesse momento que a dor e o sofrimento nos convidam a rever os nossos passos, a chamar-nos a atenção para que possamos refletir um pouco mais e descobrir o que estamos fazendo ou deixando de fazer, para buscar então, nos rumos novos, o reequilíbrio necessário para que tenhamos êxito na nossa atividade física, tenhamos êxito nos processos reencarnatórios e possamos então terminar a existência com sucesso diante daquele planejamento que todos nós fazemos, mais ou menos extensos, no mundo espiritual antes da encarnação. E nos diz ainda Agostinho: ao lado de todo o mal que atravessamos, Deus não nos deixa sem consolação e remédio. Então, os sofredores em geral contam com um remédio para o alívio de sua situação peculiar, como se fosse um cajado, um apoio para uma íngreme subida. E esse remédio, ensina Agostinho, é a fé. Então, Agostinho nos chama a atenção que a todo momento, diante dos sofrimentos, diante da dor, ou até mesmo diante da necessidade de buscar o entendimento do que é o melhor para a nossa existência, é na fé que vamos encontrar as inspirações necessárias, porque com fé nos ligamos a Jesus e a Deus, e por consequência aos espíritos superiores, que vão nos trazer as inspirações que tanto necessitamos para as respostas do que melhor temos que fazer em nossas vidas. Nós, homens e mulheres, filhos do século XXI, somos, porém, encantados com o moderno, o material, a tecnologia, e muitas vezes nos demoramos a desenvolver a confiança em Deus e em nós mesmos, que caracteriza a fé. A fé em Deus, que conhecemos como a fé religiosa, é a que nós mais buscamos porque é aquela de qual mais necessitamos. Mas a fé em nós mesmos, a autoconfiança, é tão importante quanto essa fé religiosa, porque elas nos impulsiona a acreditar que possamos conseguir vencer os obstáculos
ela nos faz acreditar que somos capazes de realizar aquilo de melhor que está ao nosso alcance. E assim, vencendo os obstáculos e buscando as experiências no aprendizado do dia a dia, na realização das coisas que nos competem, nós vamos fortalecendo essa fé em nós mesmos, de que somos capazes, como Jesus já nos ensinava quando, dizendo para um povo que não tinha ainda muita compreensão, chegou a dizer assim: vós sois deuses, e poderás, se tiver fé, fazer tudo aquilo que faço, ou até mais. Mas tereis que ter aquela fé, pelo menos de um pequeno grão de mostarda, para dizer àquela montanha: saia daqui para ali, e isso realmente aconteça. É o poder desta fé que precisamos ter. Fé em Deus, fé em nós mesmos e também um pouco de fé no próximo. Não aquela fé cega que muitas vezes faz com que o religioso acredite ou que o cidadão acredite em pessoas que lideram, mas que acabam levando as pessoas que neles creem aos enganos. E sim a fé naquelas pessoas que, pelo seu caráter, pela sua correção, merecem esta fé. Então, a fé em nós mesmos, a autoconfiança, a fé no próximo, como já diziam os antigos, que é essa necessidade de acreditar na palavra do outro e não desconfiar a todo tempo, e a fé em Deus, em Jesus e nos bons espíritos, vão fazer parte da nossa vida com a busca do melhor de cada um desses estilos de fé para vencermos todas as dificuldades. E Agostinho pergunta: como é a nossa fé? Confiamos? Como a nossa fé em Deus? Você tem plena certeza de que Ele está te amparando neste momento? Quando você ora o Pai Nosso, com que convicção pronuncia a frase: seja feita a sua vontade? Ao invés de orar e querer sempre que Deus faça a nossa vontade, né? E Agostinho ainda nos adverte: ó homens, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando Ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Será que confiaremos em Deus só quando Ele estará sempre atendendo os nossos pedidos e trazendo-nos benesses? Não reconhecereis o seu amor, senão quando Ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? E ele arremata: até quando vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesses de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade da glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós, o que mais sofreis, julgai-vos bem-aventurados na terra. E ele lembra que muitas vezes impomos condições a Deus para crer, impomos condições a Jesus para ter fé nele, como se dissesse: se ele não satisfaz a minha vontade,
Se ele não atende aos meus pedidos, então eu não acredito, não creio, não tenho fé. E é justamente por isso que muitas vezes perdemos a oportunidade de compreender que Deus, que Jesus, nem sempre dá aquilo que pedimos, mas todas as vezes nos dá aquilo que realmente precisamos. Porque muitas vezes, ligado às coisas imediatas da vida, pedimos aquilo que não é o mais importante para nós e esquecemos de pedir aquilo que realmente necessitamos. Esperamos aquele milagre pessoal, a chegada de amor de sonhos, a riqueza, a cura perfeita de todos os males do corpo. Aí sim eu posso crer que Deus existe e está cuidando de mim. Aí nos diz Agostinho, quanta ilusão. Deus permite a existência do mal para estimular o desenvolvimento de nossa inteligência e de nossas potencialidades. Nesse processo, aprendemos a viver as leis divinas, lembrando sempre aquela palavra, aquele ensinamento do Cristo: ajuda-te e que o céu te ajudará. Isso é importante nós termos sempre em mente, que toda vez que estivermos passando por alguma aflição, como já nos ensina o Evangelho, busquemos quais são as causas dessas aflições. E sempre vamos chegar à conclusão que foi algo que fizemos ou algo que deixamos de fazer que nos causa os sofrimentos que estamos passando. Que ao corrigirmos esses fatos, que são as causas, com certeza estaremos aliviando-nos dos sofrimentos e vivendo oportunidades melhores. E nos diz ainda Agostinho, é por isso que Deus não cura, é você quem se cura. Deus de dentro para fora. É por isso que Deus não te modifica, é você que se transforma interiormente. É por isso que Deus não faz maravilhas, não faz milagres, não faz coisas que as pessoas sempre esperam de sobrenatural, de maravilhoso, de além das suas próprias leis. Ele opera as maravilhas através dos recursos que já instalou em seus dons espirituais, por herança divina de filhos e filhas dele que somos todos nós. É isso. Nós temos sempre que lembrar que todos os resultados das nossas ações serão corrigidas pelos nossos próprios esforços. Como a lei de Deus está na consciência, as respostas lá se encontram. É claro que, buscando a ajuda através das inspirações, muitas vezes nossos irmãos espirituais vão nos ajudar a encontrar essas respostas. Mas tudo já está lá na nossa consciência, porque Deus não é injusto a ponto de nos colocar em provações de algo que não tenhamos condições de adquirir os conhecimentos necessários para superar. Por isso, é necessário sempre estarmos atentos para ouvir essa voz da consciência, que é a voz de Deus nos dizendo: eis aqui a resposta. Você mesmo pode buscá-la e colocar em prática.
E, mais uma vez, Agostinho nos lembra: existe um remédio infalível para aliviar os que sofrem? Um só é infalível: a fé e voltar os olhos para o céu. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. É a consequência. Se temos fé verdadeira, a fé raciocinada que o Espiritismo nos convida, estaremos sempre buscando com serenidade as respostas, porque sabemos que ela existe e podemos alcançá-las. Se duvidamos em algum momento, essas respostas não nos chegarão por culpa nossa. Somos nós que cortamos o elo de ligação com essas respostas que estão na nossa consciência, que estão nas inspirações trazidas pelos nossos irmãos da espiritualidade, nosso anjo guardião, nossos irmãos entes queridos que muitas vezes do mundo espiritual estão assistindo por nós, e todas as outras ajudas que os irmãos da espiritualidade nos trazem e que muitas vezes, até mesmo no plano material, insufram outras pessoas através da inspiração a vir até nós nos auxiliar nas dificuldades que estamos passando. Logo, a vontade e a confiança são os remédios que Deus coloca ao alcance de cada um, homem e mulher, que resolva curar-se espiritualmente. Esses remédios, no entanto, só agem em nós se nos dispormos a usá-los sem a ilusão de que saber é a mesma coisa que praticar. Saber que devemos ter fé é um fenômeno que acontece no nível da razão. Praticar a fé é um fenômeno que acontece no nível do coração. Cremos porque sabemos, e sabemos agimos conforme cremos, estabelecendo sintonia com o bem, que é recurso da divina providência. Por isso, os dois verbos que o nosso irmão maior, o Consolador prometido por Jesus, nos ditou, resumem essas informações trazidas pelos nossos mentores espirituais. Quando ele diz: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Mas a instrução, como diz aqui, não é suficiente. Não é você aureolar a sua mente de grandes conhecimentos, fazer citações do Evangelho, até dos princípios da doutrina espírita de cor e salteado, e viver uma vida vazia, sem praticar esses ensinamentos a benefício do próximo e de ti mesmo. Conhecimento sem ação
de nada vale. É necessário aprender para praticar e praticar para progredir. E ainda afirma-nos Agostinho: buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe as causas no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos afortunados da terra, como desencarnados quando pairáveis no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Essa lembrança de Agostinho é que nos faz ter a certeza de que todos os nossos sofrimentos foram, na maioria, escolhidos por nós. Foram elaborados por nossa aquiescência para nosso próprio benefício. Nós escolhemos as provas, como Jesus nos lembra, que trazemos os fardos, e esses fardos que trazemos não são mais pesados do que a nossa possibilidade de o carregar. Então é preciso que nós aceitemos os nossos fardos, que aceitemos que os sofrimentos são necessários para a nossa melhoria, que as provas que somos convidados a realizar é para mostrar que aprendemos na prática aquilo que muitas vezes dizemos saber, mas que na hora de fazer pode se tornar diferente, pode faltar ainda alguma coisa de nossa força de vontade, da nossa confiança para obtermos sucesso. Então, por que murmurar de algo que mesmo no mundo espiritual já sabíamos que seria importante para o nosso progresso? Por que então pensar que esses sofrimentos são ruins, quando na verdade são as corrigendas necessárias para nos tornarmos pessoas melhores? E ele conclui, é que na erraticidade temos conhecimento do que podemos ou não fazer. E temos conhecimento de tudo aquilo que já fizemos de errado, de tudo aquilo que nos cabe expiar. Então as provas que atravessamos não são insuportáveis, são na medida exata da nossa necessidade de aprendizado. Cabe a nós desenvolver a resignação pela fé em Deus e buscar sua solicitude paterna. Todo momento, sabendo que tudo que sofremos, merecemos e é necessário para a nossa evolução, fará com que, buscando a serenidade e a perseverança, possamos nos ligar sempre a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para conseguirmos, sem lástimas, sem revoltas, vencer cada uma dessas etapas que escolhemos para a vida atual. E ele nos lembra que a oração comparece aqui como a alavanca de desenvolvimento da fé de alta capacidade. É na oração que expressamos mais fortemente a nossa fé. Nas tertúlias mentais que estabelecemos com o Criador, como um filho que abre seu coração ao Pai, encontraremos a consolação para os nossos reveses. É também na oração que nosso campo mental se abre à interferência benfazeja de nossos espíritos guardiões, que desejam nos inspirar e a melhor solução para os dilemas que nos angustiam. Buscando sempre na oração
que é a maior expressão da nossa fé, com certeza encontraremos as inspirações necessárias. Nossos anjos guardiões, nossos irmãos protetores, estão sempre ali prontos a nos ajudar, esperando apenas que a nossa vontade e a nossa confiança se exerçam, porque já lembra-nos também os nossos irmãos espirituais que o livre-arbítrio é nosso. Nós é que decidimos o que queremos ou o que não queremos, se queremos a ajuda ou se queremos caminhar por nós mesmos. E os nossos irmãos vão estar sempre nos inspirando quando humildemente nos colocarmos na condição de quem precisa dessas inspirações para encontrar os caminhos da espiritualidade e as soluções das questões da vida material. Outra ferramenta de desenvolvimento da fé é a prática da caridade, que é a bondade e o amor que se desdobram em ações através das nossas mãos. Na prática do bem, mobilizamos interessantes e importantes recursos a nosso favor. Ajudar os outros, filhos e filhas de Deus, e assim se transformará em um embaixador do bem na terra. Esse cargo importante trará o ganho secundário do apoio personalizado na forma de recursos inimagináveis, disponíveis nos celeiros da paternidade divina. Diz-nos sempre os nossos irmãos da espiritualidade que os maiores beneficiados com a prática do bem ao próximo somos nós mesmos. Para cada benefício que estendemos as mãos para ajudar quem precisa, recebemos muito mais do que aquilo que doamos. Os nossos benefícios recebidos em troca são muito maiores daqueles pequeninos esforços que ainda muitas vezes evitamos, adiamos de fazer a benefício do irmão que sofre, do necessitado que nos procura, do pedinte que bate a nossa porta. Tudo isso são bem que precisamos pensar, são as benesses que, pensando que estamos fazendo para os outros, estamos fazendo para nós mesmos. Por isso, nos diz o irmão, a prática da caridade é uma das maiores possibilidades que temos para, fazendo algo de bom, receber algo de bom a nosso próprio benefício. Encerrando, vamos nos lembrar que usemos o remédio que Deus situou ao alcance de nossas mãos para a cura de nossos males. Desenvolvamos a confiança nele. Acompanhemos as lições de Jesus em nosso cotidiano, aplicando-as de forma gradual e contínua na prática do bem. Esses são os recursos. Vamos pegar os ensinamentos de Jesus, nosso guia e modelo, e colocar em prática na nossa vida. A receita de sucesso está aí. Não é tão difícil assim de imaginarmos que, caminhando segundo os ensinamentos do Cristo, nós nos colocaremos em condições de vencer todos os obstáculos. Com a modificação de nosso entendimento iluminado pela fé, perceberemos que em todas as oportunidades que julgávamos fraquejar e pretendíamos desistir, Ele
Jesus. Permaneceu com a mesma inabalável fé em nós, simplesmente porque Ele, Deus, conhece os filhos que colocou neste mundo e jamais desiste deles. Em todo momento, Jesus sempre nos lembra que, como bom pastor, Ele sempre vai aguardar o filho pródigo retornar à casa do Pai. Vai sempre buscar a ovelha perdida para que ela possa voltar ao convívio das demais. É assim as leis de Deus, é assim que os ensinamentos do Evangelho nos lembram que essa assistência providencial de Deus, essa providência divina está sempre nos trazendo as oportunidades maravilhosas que muitas vezes deixamos de aproveitar, desperdiçando o tempo com outras coisas menos necessárias. Que possamos assim buscar o remédio da fé, da confiança, da caridade, do amor, do aprendizado e principalmente através da prece, a fé em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais, para que possamos vencer todas as dificuldades e merecer voltar ao plano espiritual ao fim de mais uma encarnação com alegria pelo sucesso de nossos esforços na vitória do bem e do amor acima de tudo. Vamos convidar a todos nesse instante para que possamos fazer a nossa prece de encerramento, lembrando a todos que vibrem os seus pensamentos para que a água que deixaram reservada nos vasilhames possa se transformar no remédio salutar para as nossas enfermidades, sejam elas físicas ou morais, porque de alguma forma as vibrações que vão enriquecer essas águas nos beneficiará de maneira ampla, se tivermos fé que isso aconteça. Amado Mestre de Jesus, te agradecemos por essa noite de estudos, por esses momentos de reflexão e aprendizado, de fortalecimento da nossa fé, da busca dos remédios para os nossos males, que estão nos próprios ensinamentos das leis divinas, na nossa consciência e nas inspirações que os amigos espirituais, em especial os nossos irmãos protetores, trazem até junto de nós, quando assim desejamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que as tuas bênçãos permaneçam conosco, se espalhem em benesses para todos os nossos familiares e se espalhem para toda a humanidade, chegando a cada um naquilo que mais precisam. Que as tuas vibrações de amor trazidas pelos teus mensageiros espirituais a cada um dos nossos lares possa ser depositada nesta água que reservamos para a fluidificação, a fim de que se transforme no remédio maravilhoso para usarmos a nosso benefício, nos fortalecendo as defesas orgânicas e psíquicas para o equilíbrio necessário para vencermos as dificuldades e nos mantermos serenos e equilibrados na vitória do bem a todos os momentos. Obrigado, Jesus, por tudo, por todas as bênçãos recebidas
e que a tua paz, a tua luz e o teu amor continue conosco agora e sempre. E que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, por terem ficado até o presente momento nos acompanhando e nos ouvindo, e que as bênçãos de Jesus possam acompanhá-los no decorrer dos próximos dias, fortalecendo a fé e a confiança de que tudo passará destes momentos difíceis e que estaremos nos fortalecendo nesse período de recesso, de isolamento, para trabalhar com mais amor, com mais confiança no caminho do bem, nas tarefas consoladoras que Jesus nos traz e nos inspira a realizar. Uma boa noite a todos, muita paz e bênçãos.